senhoras, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Ubá, que se reúne neste momento solene e cultural para comemorar, diante do povo ubaense, o Dia Municipal da Consciência Racial. Esta homenagem originou-se do projeto de lei número 37, de 1997, de autoria do vereador à época, Fernando Antônio Fagundes Reis, juntamente com o vereador à época, Paulo César Raimundo, sancionado pelo então prefeito Narciso Paulo Michele, que o transformou na Lei Municipal número 2736, de 2 de julho daquele ano. Procura-se, com a referida lei, deixar registrada como data cívica em nosso município o dia dedicado ao herói Zumbi dos Palmares e, principalmente, ressaltar a importância da difusão dos movimentos sociais populares, em especial os vinculados aos trabalhos da conscientização racial. Convidamos neste instante para tomar assento à mesa dessa sessão solene a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Ubá, vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade. O excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Ubá, vereador Edeir Pacheco da Costa. O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ubá, Edson Teixeira Filho. O ilustríssimo coordenador-geral da Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, senhor José Felício de Oliveira. Representando o Poder Judiciário de Ubá, a ilustríssima administradora do Fórum Desembargador Câncio Prazeres, senhora Marli Estevan de Lana. Representando o excelentíssimo senhor comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, tenente-coronel PM Giovanni do Carmo Ramos, o comandante do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, capitão PM Ivan Arrigue de Oliveira. O ilustríssimo senhor diretor da Superintendência Regional de Ensino de Ubá, professor Samuel Gazola Lima. A ilustríssima senhora diretora do Campus Ubá da Universidade do Estado de Minas Gerais, professora Kelly da Silva. A ilustríssima palestrante da noite, senhora Denise Antônia de Paulo. O vereador Antero Gomes de Aguiar. Vereador Gilson Fazola Filgueiras. Vereador José Roberto Reis Filgueiras. Vereador Luiz Carlos Teixeira Ribeiro. As demais autoridades civis, militares e eclesiásticas aqui presentes queiram sentir-se integrantes da mesa diretora. Convidamos agora os homenageados desta noite para tomarem assento nos lugares de honra a eles reservados. Senhora Maria Luísa Marcelino.
Senhor Aureliano Rocha Manuel, mestre Nanim. Senhor Francisco da Silva, mestre Chiquinho. Padre Sebastião Jorge Correia. Nem conhecia. E o senhor Tarcísio Ribeiro, mestre Tarcísio. Com a palavra, a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Ubá, vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade. Boa noite a todos. Em nome do povo do município de Ubá e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta solenidade, que tem por objetivo comemorar o Dia Municipal da Consciência Racial. O Poder Legislativo ubaense está honrado em realizar esta solenidade, levando-nos a refletir sobre o racismo e a certeza de que, para o seu fim, não basta mudar a política ou a economia. Para eliminar o racismo de uma sociedade, é preciso mudar sua cultura na difusão de outros valores e atitudes. Atitudes estas que a Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade tem trabalhado em busca da conscientização da igualdade racial. Informamos que as escolas de samba Império da Vila Casal, Unidos da Praça Céus e Unidos do São Domingos se apresentarão no encerramento dessa solenidade. Procederemos agora à leitura do protocolo desta sessão. Do vereador Pastor Darcy Pires da Silva. Senhora presidente, impossibilidade de comparecer à solenidade em comemoração ao Dia Municipal da Consciência Racial, em razão de compromisso assumido anteriormente, registro meus sinceros cumprimentos à Câmara Municipal de Ubá, bem como à Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, pela grande e relevante iniciativa, desejando, por fim, que o presente evento seja coroado de êxito. Vereador Pastor Darcy Pires da Silva. Do vereador Jorge Custódio Gervásio. Senhora presidente, impossibilidade de comparecer à sessão solene em comemoração ao Dia Municipal da Consciência Racial, em virtude de compromisso inadiável assumido, cumprimento efusivamente o Poder Legislativo de Ubá, bem como a Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, pela mais que justa homenagem, desejando por derradeiro que o presente evento seja coroado de pleno êxito. Vereador Jorge Custódio Gervásio. De José Bigonha Gazola e família. Senhora presidente, nobres vereadores e ilustres membros da Associação Cultural Solano Trindade, com grande honra recebemos o convite para a sessão solene do Dia Municipal da Consciência Racial, com a programação que faz jus à importância desta data. Não nos sendo possível, por motivos de viagem, participar pessoalmente dessa relevante cerimônia, queremos levar a ilustre presidente e seus pares, bem como a diretoria e componentes da valorosa Associação Cultural Solano Trindade, efusivos cumprimentos pelas tantas atividades com que pontuam essa grande data, desejando que seu trabalho continue sendo uma grande alavanca para a consciência cívica dos ubaenses, valorizando cada cultura e cada raça na construção de uma Ubá cada vez mais fraterna e sem preconceitos, onde se possa enxergar, de forma harmônica e saudável, a contribuição de cada um para o progresso e a humanização de nossa cidade Carinho. Que a AST continue sendo mais uma efetiva agremiação de apoio e de valorização do cidadão ubaense, por onde possam transitar sempre o trabalho, a verdade e a justiça. Que Deus acompanhe e abençoe todas as suas ações
Esses são os nossos votos, num abraço sincero e amigo de parabéns. José Bigonha Gazola e família. Do Quartel dos Bombeiros de Juiz de Fora, o comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente-Coronel BM Emerson Ramalho dos Santos, impossibilitado de comparecer à sessão solene em comemoração ao Dia Municipal da Consciência Racial, agradece um honroso convite, parabeniza aos homenageados e deseja sucesso na realização do evento. Agradecemos ainda as seguintes presenças: Sargento Cláudio César, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Senhora Andréia Costa Mendes, conselheira do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Senhor Marlon Marcelino da Silva, vice-presidente da Associação Quilombola Namastê. Senhor Mário Ângelo Noé, presidente da FEMAC. Senhor Carlos Rufato, ex-vereador. Senhora Moema Carneiro, presidente do Museu do Ginásio São José. Senhora Jaqueline, representando o Grupo Asas de Ubá. Senhor Valtemar Alves Manuel, presidente da Associação de Moradores do Bairro Peluso. Senhora Eva da Penha Pedro da Costa, vice-presidente do Congado. Senhora Aparecida de Fátima Damasceno, representando a bateria da Escola de Samba Vila Casal. E do senhor Adilson Patrício, jornalista e representante dos povos de matriz africana. Neste momento, convido a todos a se posicionarem para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pelo maestro Vantuil Alexandre, ao saxofone, acompanhado ao teclado pela musicista Tatiane Andrade.
registramos que no hall da Câmara Municipal de Ubá expõe-se nessa noite a mostra de arte dos alunos da Oficina de Pintura da Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, coordenados pela professora Priscila Brum. Prosseguindo a sessão, ouviremos agora o hino do município de Ubá, em conformidade com a Lei Municipal número 2.937, de 6 de dezembro de 1999, tendo como autor da letra e música o maestro Marum Alexander, que será cantado pelo coral dos alunos da Oficina de Música da Escola Municipal Dr. Thanos Feres de Andrade, regido pelo maestro Vantuil Alexandre e acompanhado ao teclado pela musicista Tatiane Andrade.
Destacamos que, além da tecladista Tatiane Andrade, acompanhou o coral o flautista Alexandro Canedo. Prosseguindo, em cumprimento à Lei Municipal número 3.031, de 17 de outubro de 2000, ouviremos a música Aquarela do Brasil, de autoria de nosso ilustre conterrâneo Ari Barroso. Para esta apresentação, convidamos novamente o maestro Vantuil Alexandre e a musicista Tatiane Andrade. Obrigada aos músicos e parabéns pelas apresentações. O racismo é um elemento da estrutura social brasileira. Trata-se de uma questão que afeta milhões de mulheres e homens que todos os dias sofrem na pele a limitação de direitos que acontece por causa dessa estrutura. A desigualdade no Brasil, além de ser um problema social, tem um forte componente racial. É o que mostram os números do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2015, os negros e pardos representavam 54% da população brasileira, mas sua participação no grupo dos 10% mais pobres era muito maior, 75%. No grupo do 1% mais rico da população, a porcentagem de negros e pardos é de apenas 17,8%. Também, segundo o IBGE, as taxas de analfabetismo, 9,9%, desemprego, 14,5%, salário médio e acesso ao ensino superior ainda são bem desvantajosas para os negros. São constatações tão indiscutíveis quanto revoltantes em um país cuja população carcerária
majoritariamente negra, é a quarta maior do mundo e cresce a taxa de 7% ao ano. Na Câmara dos Deputados, uma CPI sobre violência contra jovens, negros e pobres apontou o homicídio como a principal causa de morte de brasileiros entre 15 e 29 anos. O perfil das vítimas é de negros, com baixa escolaridade e moradores das periferias. O Dia Municipal da Consciência Racial, comemorado também em nível nacional no dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, reforça a busca por ampliação de políticas afirmativas, igualdade de oportunidades e direito e respeito pelo passado e presente do povo negro. Reconhecimento, empoderamento, negros e negras qualificados, igualdade de oportunidades. Este é o cenário que se deve buscar para o futuro. Com a palavra, o membro da Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, senhor José Flávio Expedito. Boa noite a todos. Hoje, como é motivo de estarmos aqui, celebramos mais um dia da consciência racial. E essa celebração tem muitos significados. Tolo quem pensa literalmente, quem pensa num ponto em foco e não de uma forma espectral ampla, quem não rompe as barreiras, quem não quebra paradigmas e não vê esta data como uma ampla oportunidade de enxergar com mais profundidade, com mais grandeza, com mais entendimento de sermos todos irmãos, todos iguais, como nós, negros, queremos ver a todos os outros irmãos. Sim, há diversidade étnica, mas apenas porque o Criador quis florir a terra, quis dar o tom da alegria, quis fazer-nos distrair e sermos felizes. E não que brigássemos entre nós, não que nos desprezássemos. Fica uma pergunta no ar. Por que será que nós nos colocamos como superiores em relação a outros irmãos, a outras raças? Quiçá, liberdade demais, talvez inteligência usada de maneira errônea. Ainda ontem, reouvindo a Missão, música que ganhou voz na ternura elétrica do batuque de Clara Nunes, ela dizia: quando eu canto é para aliviar meu pranto, e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para viver em paz. Pois bem, hoje a AST, Associação Solano Trindade de Combate à Desigualdade Racial, realçando sua missão, vem consagrar e agradecer esses anos todos de luta e na luta. Só que na luta e de luta pela paz entre nós. Então, agradecemos em primeiro lugar, como sempre, ao bom Deus, que divinamente sábio não se revela em raça, mas em essência. Dentro de todos nós está a semente dessa substância celeste, que se confunde com o dom da própria vida. Então, Senhor, obrigado por chegarmos até aqui, com nossos cursos, nossas oficinas, nossos professores, nossos membros, nossa diretoria, por nossa parceria com o poder público, principalmente com a Prefeitura Municipal de Ubá, e pelos nossos colaboradores. Em segundo, e dessa em diante, sem uma ordem qualquer, mas de forma organizada, agradecemos as pessoas que fizeram a passagem espiritual, mas continuam fortalecendo nossos corações e nossa luta. São eles: Joaquim Felício, pai de nossa querida Célia, mentora da AST, e dos irmãos José Felício, nosso presidente, João Batista Albino e nossa querida Glória.
bem como ao senhor Valós Davi, um exemplo de trabalho, de garra, de músico e de pai de família. Talvez o mais conhecido dos que aqui cito, pois atuou em muitas áreas dentro da nossa cidade. Mas conheci há poucos dias e ainda não me aprofundei muito uma terceira pessoa, um terceiro exemplo de conduta. O pouco que sei já me faz pensar nela todos os dias, pois também é um lindo e divino exemplo de conduta. Falo de Maria de Castro Andrade, vinda de Dom Silvério, pequena cidade, para conhecer o bar, através de uma irmã de caridade que aqui morava e trabalhava no Colégio Sagrado. Ela, conhecida pelos filhos de uma das filhas adotivas que criou, carinhosamente como Dindinha, cuidou, sem ser mãe biológica de nenhum deles, de 7 filhos, dentre os quais um desses, genitora de uma odontóloga muito querida na nossa cidade, chamada doutora Edla. Veio parar em Ubar por querer estudar, e Dindinha, que não teve essa oportunidade, fê-la através, como disse, de uma irmã de caridade, chegar aqui, ganhar a oportunidade de se criar, de estudar. Dindinha arrastou consigo os grilhões da liberdade nos pés, pescoço e braços, arrastou consigo também a corrente do bem. E nós, da Solano Trindade, e todas as pessoas de bem, devemos ter a coragem e a garra deles. Prometi a mim e digo a vocês que uma das ações para disseminar essa obra, essa onda, seja escrever sobre eles. Principio aqui. Nós, da Solano Trindade, agradecemos a todos os nomes citados aqui, a todas as pessoas que aqui estão, a todos que conhecem o trabalho que a Solano vem fazendo, e pedimos, nesse momento, pela recuperação da nossa querida Célia. Muito obrigado. Agora, temos a honra de dar as boas-vindas à nossa palestrante de hoje, senhora Denise Antônia de Paulo. Mineira de Belo Horizonte, Denise Antônia de Paulo é especialista em administração pública pela Escola de Governo Fundação João Pinheiro, em gestão hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública e em políticas para a juventude pela Faculdade Newton Paiva. Também integrou a equipe de tutoria do curso de Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Militante do Movimento Negro, do Movimento de Mulheres Negras e da CONEM, Coordenação Nacional das Entidades Negras, foi gerente de projetos de ações afirmativas da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, gerente de Políticas Sociais e coordenadora da Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte. Além destes, exerceu ainda o cargo de gerente hospitalar e diretora de gestão de pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG. Entre os diversos artigos de sua autoria publicados, citamos: Construção de política pública para reduzir as desigualdades de raça e etnia na cidade de Belo Horizonte, encontrado no livro O Discurso sobre o Outro e as Práticas Sociais, editora PUC Minas. A construção de belos horizontes para a política de igualdade racial, do livro As Políticas de Igualdade Racial, Reflexões e Perspectivas. A juventude negra tem acesso amplo, democrático ao espaço urbano na cidade de Belo Horizonte? Com vocês, a palestra Combate ao Racismo para a Construção da Igualdade Racial, com Denise Antônia de Paulo. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar todas as autoridades, na pessoa do prefeito e do senhor Feliciano, na representação da Associação Solano Trindade. Bom,
quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, o acolhimento, né, que recebi dessa Câmara dos Vereadores e da associação. E eu vou tentar ser breve, porque eu sei que o tempo é curto, mas eu fiz uma transparênciazinha aqui para a gente começar a conversar rapidamente, mas eu tive o prazer de ouvir a mestre de cerimônia e o representante da Associação Solano Trindade já apresentar resumidamente alguns indicadores, né? A gente vai passar um pouquinho rápido, mas eu vou me conter mais na minha fala. Essa imagem é para agradecer o convite. Obrigada, Maria Cláudia, pelo carinho, pela acolhida. Obrigada à Câmara dos Vereadores. Por favor. Pode passar. Bom, falar do combate ao racismo e as políticas de promoção da igualdade racial, acho que é melhor. Falar sobre combate ao racismo e a política de promoção da igualdade racial, a gente não pode deixar de apresentar ou revisar os indicadores que fazem com que a gente, cada dia que passa, faça essa reflexão, né? A população, esse é um dado que eu peguei no G1, né? Em que a população se declara preta, cresce 15% praticamente, 14,9% no Brasil, em 4 anos. Esse dado foi 2012 e 2016. É uma pesquisa da PNAD, pode passar? É uma pesquisa da PNAD, que eu acho importante, né, a gente observar por que a gente tem que falar de combater o racismo e políticas de promoção da igualdade racial. Outro dado importante é em relação às mulheres negras, também que aparecem em condições maiores de vulnerabilidade, tanto as mulheres negras como jovens no mercado de trabalho. Pode passar, por favor? Aí, jovens entre 18 e 29 anos também são afetados pela questão do desemprego no mercado de trabalho. Isso é hoje, né, atualmente. Nós estamos falando de enfrentamento ao racismo, nós estamos falando de consciência negra, consciência racial. A gente precisa estar o tempo inteiro refletindo o que os dados e indicadores apontam. Nós estamos falando de uma população, gente, de 54% população negra neste país, né? Então, acho que é importante a gente, pode passar, a gente pensar um pouquinho mais. Aí que eu quero provocar um pouquinho aqui. Por isso que eu tentei ser rápida, me senti contemplado com os indicadores que a cerimônia leu aqui rapidamente. Falar em combate ao racismo, eu acho que esse exercício, a sociedade civil ela vem fazendo muito bem. Eu estou vendo aqui o mestre da capoeira com o nosso birimbau ancestral. Isso é políticas de ações afirmativas. Eu estou vendo o exercício da associação Solano Trindade, né, dialogar com a cidade, dialogar com o município, dialogar com a Câmara dos Vereadores na perspectiva de ter atividades que reflitam o Dia Nacional da Consciência Negra. O dia aqui, acho que na Câmara foi aprovado como Dia da Consciência Racial, né? Então, são situações que fazem refletir que a consciência negra, a consciência racial, indicadores, se a gente fosse detalhar aqui, indicadores da educação, indicadores da saúde, no sistema carcerário, 70% da população carcerária são negras, né? Então, nós estamos falando de 54% da população brasileira, que somos nós, negros e negras. Isso tudo é uma provocação. É uma provocação. Provocação para o poder público municipal, provocação para a sociedade civil organizada, é uma provocação. Provocação, quando eu quero dizer provocação, eu estou dizendo o seguinte: estimula a gente pensar em transformação, nos remete a pensar em mudanças, possibilidades, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da criação do conselho, não é só para compor, não é só para ter uma representação da sociedade civil e uma representação do governo. Eu estou dialogando na perspectiva do que significa combater o racismo. Como é que eu posso combater? Primeiro, que nós temos um legado aí muito pesado. O que é pesado? O racismo ele é estruturante, ele está na raiz da sociedade. Para que a gente possa reduzir o racismo, a gente precisa desconstruir. E, para a gente desconstruir, a gente precisa da educação, a gente precisa da saúde, a gente precisa do meio ambiente, a gente precisa das políticas públicas.
Por mais que o movimento negro, seja na representação da capoeira, da Associação Solano Trindade, seja na organização das mulheres, seja nas organizações que forem neste município, deseja e queira, não é suficiente. Precisa que a sociedade inteira se organize para que a gente possa fazer isso. E como é que a gente pode fazer isso? Aqui, né, eu fui chegando, fui conversando com as pessoas, eu sei que esse conselho, eu acho que é o Conselho da Comunidade Negra ou o Conselho da Igualdade Racial, prefeito? Bom, eu sei que o conselho está na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Mas a gente precisa mais. A gente precisa ter o conselho como controle social da política. Qual que é o papel do conselho? Monitorar, avaliar, consultar, dialogar sobre a política pública. Quem executa a política pública? O município, o poder público. Então, é muito importante a gente pensar como é que eu posso combater o racismo. Essa solenidade aqui, ela é muito importante. Ela é uma solenidade que ela reconhece o direito, ela reconhece a história dos mestres, é uma história que reconhece os nossos griots, reconhece a nossa história. Então, é um momento muito emocionante, né? A gente vê a nossa continuidade, que são as crianças cantando, né? Então, isso é muito importante. Mas, para que isso seja mais importante ainda, o município tem que pensar em políticas públicas. E políticas públicas significa dialogar com a sociedade. Ah, mas e a Câmara dos Vereadores? Como é que ela faz? A Câmara também precisa se organizar, pensar numa frente parlamentar de promoção da igualdade racial, para que, linkada com a prefeitura, linkada com o município, com o prefeito, e linkada com o Conselho Municipal da cidade. Então, as políticas para combater o racismo, ela tem que ser dessa forma. Elas não podem ser de formas diferentes. Porque, se elas forem de forma diferente, me perdoe, não quero ser indelicada, mas nós vamos ficar assim, ó, só passando na TV. Nós não queremos passar só na TV. Nós queremos desconstruir o racismo que está na pirâmide, que está na estrutura da sociedade. Então, acho que essas são questões importantes. Então, por isso que eu separei, como o tema é combate ao racismo para a construção da igualdade racial, e a Cláudia pediu muito para me ter bastante disciplina, eu estou tentando. Eu queria dizer o seguinte: combater o racismo, organização do movimento negro social. Nós temos aqui a Solano Trindade. Precisamos de outras organizações, precisamos. Tem aqui a representação da capoeira, deve ter várias outras representações do quilombo, namastê. Né? Então, acho que tem várias outras formas aqui que a gente tem de organização da sociedade civil. Conselho, a gente tem um conselho, já foi criado o conselho. Quando eu falo criação de mecanismo municipal para elaborar e executar a política pública, este é o papel do município. Então, o conselho não pode ser uma representação da política pública. O conselho não é representação da política pública. O conselho é controle social, dialoga com a Câmara, dialoga com o município, dialoga com a sociedade. Então, o papel do conselho é monitorar, acompanhar, deliberar e participar da política da cidade, em especial a política de igualdade racial. Nós vamos discutir a questão da política da igualdade racial na educação. Nós temos ali a Lei 10.639, que trabalha com estudo na história, o currículo, a história nos currículos escolares. Então, tem várias coisas aí que já são leis. Né? Então, de forma alguma, eu vou deixar aqui de parabenizar o município pela iniciativa. Isso é muito importante. Ninguém aqui está começando do nada, está começando de construções anteriores, pessoas que já passaram aqui, consolidaram e querem dar continuidade. Isso aqui está vivo, isso aqui está vivo. Se isso aqui está vivo, porque a gente tem sede de querer mais e tem possibilidade. Esse município tem possibilidades. Então, acho que é nesse sentido que a gente enfrenta o racismo e a gente combate o racismo. Passa, por favor. A construção da igualdade racial. Políticas de ações afirmativas, participação social e orçamento temático. O que é isso? Esse ato aqui é um ato de ações afirmativas. É um ato que afirma a importância e a relevância da população negra no município. É um ato que reconhece a história da população negra, descendentes de africano, porque todos nós somos descendentes de africano. É um ato de reconhecimento. Isso é uma ação afirmativa. Ah, mas nós aprovamos o decreto lá que todo 20 de novembro, mês de novembro, vai ter um ato. É muito mais do que isso. A gente tem que perceber
perceber essas delicadezas, né, de determinadas leis que surgem, né, na solidariedade, no companheirismo, na vontade de fazer melhor, e a gente, às vezes, não percebe aonde que essa ação encaixa. Então, isso aqui é um ato de ação afirmativa. Mas nós podemos fazer mais. Nós podemos pensar, por exemplo, como é que é a situação da comunidade quilombola aqui desse município. Tem saneamento básico, tem assistência médica adequada, a educação ela tem um recorte étnico-racial, dialoga sobre os seus herdeiros, né, seus reis e rainhas africanas. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte: nós temos um país que o europeu ele dominou a sociedade, né, e nos colocou no papel de escravizados. Todos nós negros aqui viemos aqui para ser escravizados. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos descendentes de África, nós somos descendentes de reis e rainhas, somos descendentes de criação de mundo. Quantas construções no país tem e teve e continua tendo pela mão da população negra. Então, esse reconhecimento ele se faz na administração pública através de políticas de ações afirmativas e a participação social. Não dá só pedir o prefeito lá, prefeito, nós estamos precisando de uma política de igualdade racial aqui, no quilombo, na cidade. Quantos negros tem nessa cidade? O censo tem um indicativo importante? Aonde que está essa população? Como é que essa população vive? Aonde que está a maioria da população negra aqui em Ubá? A gente precisa fazer um estudo sobre isso e atuar mais detalhadamente neste lugar. E a participação social, sem dúvida nenhuma, que é o diálogo permanente. Não é simplesmente, como eu estava dizendo anteriormente, pedir à Câmara para votar nesse projeto, pedir o prefeito para encaminhar isso, sem não ter uma participação, não ter um diálogo. Por exemplo, vários municípios e estados, Belo Horizonte também não aprovou ainda, o 20 de novembro é feriado. Rio, São Paulo, vários, Salvador, enfim, estados e municípios. Né? Por que é importante ter o 20 de novembro como um feriado? É mais um dia que o comércio vai deixar de funcionar. Não, não é isso. É o momento da sociedade de Ubá pensar o que significa, o que foi a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, rei do quilombo, né, num quilombo onde que acolheu brancos, negros, índios, todos os povos que se tiram oprimidos, né, que são desvalidos. Então, assim, tem uma história muito maior do que isso. Esse é o herói da população negra. Ele é o herói da população negra. Zumbi dos Palmares e Dandara, que foi sua companheira. Então, isso é muito mais do que isso. A gente precisa, o tempo inteiro, ensinar às nossas crianças o que é essa história, do ponto de vista mais positivo, né? Na verdade, desconsiderando todo o processo europeu, que sempre tenta humilhar e nos colocar em baixa estima. A gente acredita que muitas coisas vêm mudando neste país. E agora, mais do que nunca, a gente precisa se organizar para se mobilizar e para continuar fazendo mudança. Discussão racial é política de ações afirmativas. Os municípios vêm avançando, vêm refletindo sobre isso. Tem muitos dados, PNAD, DIEESE, IBGE, tem muitos indicadores que nos estimulam e que nos provocam a pensar em políticas públicas para o município, da mesma forma para o Estado. Então, nesse sentido, é que a gente pode construir igualdade racial, construir políticas que a gente possa, né, pelo menos, reduzir as desigualdades raciais. Orçamento temático. O que é orçamento temático? Agora o pessoal está pensando em criar um orçamento para a população negra. Que negócio é esse? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que lá no orçamento da educação pode ter um recurso designado para investir nessa política. É uma política de ações afirmativas. Eu estou falando que no recurso da saúde eu preciso ter uma política para eu investir no formulário que está lá, na informação, quando eu faço a ficha da criança, do adulto, enfim. Qual é a sua cor? Qual é a sua cor? Tem que ir lá o quesito raça-cor. Por que tem que ter o quesito raça-cor? Para eu ter estudos, que eu possa ter estudos e análise desse indicador, né, que é um indicador. Eu vou poder quantificar quantas pessoas, né, estão com hipertensão, quantas pessoas que estão com diabetes, etc. Isso não é difícil para a saúde.
Não é. Difícil é a gente querer investir para que a gente possa garantir essa abordagem. E é uma autodeclaração. Ninguém olha para mim e fala assim, olha, ela é parda, ela é pretinha. Ninguém olha para mim e fala isso. Eu tenho que fazer isso. Quando a PNAD aponta que 14,9% da população se autodeclararam, porque as pessoas disseram, qual é a sua cor? O moço lá do IBGE foi lá e perguntou, qual é a sua cor? Eu disse, sou negra. Ah, mas você não é clarinha, você é assim? Você não... Não, sou negra. Pretos e pardos é igual a negros, é isso. Né? Então, quando fala, eu sou pardo, eu sou negro, gente. Não vamos, sabe? É uma coisa linda. Então, a gente precisa ter... Quando eu falo lindo, eu não falo lindo superficial. Estou dizendo lindo do processo histórico e da nossa origem. Então, o orçamento temático, cultura. Cultura maravilhosa, cultura da população negra. Nós temos samba, nós temos muita coisa. Eu não vou listar aqui, porque se eu for listar aqui, eu vou correr riscos. Mas precisa de investimento. Então, a Secretaria Municipal de Cultura, qual que é o recurso que você pode investir na temática da questão da cultura negra? E aí, sucessivamente. E é isso que é o orçamento temático. Nós não estamos pedindo, aliás, nós não estamos pedindo, nós estamos requisitando, né? Porque eu acho que nós somos 54% dessa população brasileira, e olha que, se a gente for verificar qual é a cor da maioria dos trabalhadores dessa população, a gente vai identificar muito bem. Então, essas reflexões são reflexões importantes, que eu quero dizer o seguinte, combater o racismo para a construção da igualdade racial tem trabalho para a sociedade civil, viu, senhor Feliciano? Felício, né? Tem trabalho para a sociedade civil, viu, mestre Capoeira? Tem trabalho para a sociedade civil, tem trabalho para o município, para o prefeito, para os seus secretários, e tem para a Câmara dos Vereadores, que é, né, a criação da Frente Parlamentar da Igualdade Racial. Então, assim, são 3 tripés extremamente importantes que vai consolidar uma boa gestão e construção de políticas de ações afirmativas no município. É dessa forma que a gente enfrenta o racismo, é reduzindo as desigualdades raciais, né, pensando em política que possa garantir, de fato, que a população viva feliz. Então, o meu recado é esse, eu tentei ser o mais breve possível, mas eu quero parabenizar mais uma vez a iniciativa da Câmara dos Vereadores, junto com a Prefeitura, junto com a Associação Solano Trindade. Quero que o senhor dê um abraço muito grande na Célia, desejo uma boa recuperação, e foi através dela que eu fui convidada a estar aqui, e dizer o seguinte, quero voltar nesse município para brindar uma política de igualdade racial, que é uma política de ações afirmativas, para saber que o prefeito, ou o senhor, ou outros prefeitos que virão, né, a gente vai continuar nessa discussão, essa discussão não é de hoje, isso que estou falando aqui não é inovador, não é nada novo, essa construção ela vem por já há mais de 20 anos que a gente vem fazendo esse diálogo. Mas eu quero vir aqui brindar uma assessoria de política de igualdade racial, articulada com as demais secretarias do município, implementando políticas de ações afirmativas. Não só a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas todas as secretarias. Um grande abraço a todos e muito obrigada a todos vocês pela atenção. Mas eu queria encerrar mesmo, ler um poeminha aqui, que eu acho que não é novidade, mas, nesses momentos de reflexão, nos remete e nos fortalece, remete fortaleza. É um poema muito lindo, da Maya Angelou, e é o seguinte, ainda assim eu me levanto. Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, com a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Porque o meu brilho te intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas? Como a lua e como o sol no céu? Com certeza, da onda no mar, com a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão, meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar,
palavras afiadas, dilacerar-me com o seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta? Porque eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação, imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandindo-se como uma maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom dos meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança de um homem escravizado. E assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Abraço, gente. Agradecemos a senhora Denise Antônio de Paula por compartilhar conosco seus conhecimentos e experiências que abrilhantaram essa sessão e convidamos a presidente da Câmara Municipal de Ubá, a vereadora Rosângela Alfenas, para entregar-lhe uma placa em reconhecimento à sua especial participação. Procederemos agora à entrega das placas comemorativas aos homenageados desta noite, indicados pela Associação Solano Trindade, pelos relevantes serviços prestados à comunidade negra de Ubá. A primeira agraciada é a senhora Maria Luísa Marcelino, presidente da Associação Quilombola Namastê, reconhecida desde 2004 com o título de Remanescentes de Quilombo pela Diretoria de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro do Ministério da Cultura, Fundação Cultural Palmares. Luísa nasceu em Ubá em 16 de agosto de 1957, filha de Luiz Marcelino e Maria da Conceição Marcelino, neta da saudosa Maria Marcelina e de Antenor Luiz. O local de seu nascimento, a comunidade do bairro da Luz, é hoje reconhecido como quilombo urbano. Criada em uma família numerosa, cujas matriarcas foram fonte de sabedoria e conhecimentos populares. A avó do lado paterno, Maria Marcelino, foi fundadora da escola de samba Feliz Lembrança. Do lado materno, Dejanir, Dona Deja, foi curandeira e líder do terreiro de Umbanda Caboclo Pena Branca. Mãe de Marlon, de 31 anos, e o Everton, de 17 anos, Luísa bebeu da fonte dos antepassados. Entre diversas atividades e atuações, destacamos: é hoje presidente do Centro Espírita Caboclo Pena Branca. Recebeu o título Mérito Mulher Cidadã 2009, Irmã Marisa Costa, conferido pela FEMAC e a Ciubá. É autora do livro Quilombola, O Lamento de um Povo Negro, em parceria com seu filho Everton Marcelino, lançado em 2015. Em 2017, foi premiada pela Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, com o título de Mestra da Cultura Popular. É assessora da Comissão Estadual da Verdade sobre a Escravidão Negra e do Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil, criada pela OAB de Minas Gerais e o ENG Minas Gerais, em outubro de 2017. É membro do Conselho do Ginásio São José, presidente de Ética do Movimento Negro Unificado do Brasil, Juiz de Fora, presidente do Conselho de Ética do Movimento Religioso e Feijão de Ogum, de Juiz de Fora,
palestrante e monitora de atividades culturais relacionadas à cultura afro-brasileira, junto a estudantes, comunidades indígenas, quilombolas e etc. Integrante do Conselho Comunitário da Escola Estadual Governador Valadares, reconhecida por ser localizada em território remanescente quilombola pelo governo do Estado de Minas Gerais em 2017. Integrante da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais. Presidente da Associação dos Terreiros Tradicionais do Estado de Minas Gerais. Vice-presidente do Conselho Municipal da Igualdade Racial, recém-instalado pela Prefeitura de Ubá. Membro do Conselho Municipal da Cultura de Ubá. E colaboradora do MAR, Museu de Arte do Rio, no Rio de Janeiro. Engajada nas causas de seu povo, além dos limites do município de Ubá, participa de encontros, seminários e fóruns em diversas cidades do Brasil. Apesar das dificuldades encontradas, segue firme com seus objetivos de conquistar um maior reconhecimento para o seu povo por meio de políticas públicas que garantam acesso dos quilombolas à educação, saúde, respeito e mantenham viva a chama da cultura. O reconhecimento do bairro da Luz como território quilombola fez com que as escolas do bairro passassem a incorporar na base curricular aspectos da cultura afro-brasileira, além de garantir o direito a cotas aos alunos para ingressar no ensino superior. Procura preservar métodos tradicionais dos antepassados, como remédios naturais, confecção de colares, preservação das crenças religiosas e transmissão destes ensinamentos às gerações futuras, buscando o empoderamento da população e conscientização de que é preciso persistir em seus objetivos para alcançá-los. Convidamos a senhora Maria Luísa Marcelino para receber a placa comemorativa pelas mãos do vice-presidente da Câmara Municipal de Ubá, vereador Edeir Pacheco da Costa. O próximo homenageado é o senhor Aureliano Rocha Manuel, o mestre Nanim. Aureliano Rocha Manuel nasceu em Viçosa em 6 de março de 1963 e veio aos 6 anos para Ubá com sua família, residir no bairro São Domingos. Mestre da Academia de Capoeira Garra Mineira, cujo grupo tem 60 capoeiristas registrados. Deu os primeiros passos na cultura da capoeira ainda criança, aos 8 anos de idade, por intermédio do mestre baiano Guerreiro de Zumbi, que residiu em Ubá por curto período na década de 70. Conheceu ainda criança Chiquinho, João Batista, Adão, Tarcísio e Zé Ribeiro, numa garagem antiga, no bairro Eldorado, espaço cedido para a prática da capoeira. Ali iniciaram os primeiros passos para o desenvolvimento e consolidação da capoeira ubaense, despertando em todos eles a identidade afro-brasileira e o entendimento de que este caminho seria importante trilhar para autoestima, equilíbrio mental e fortalecimento de laços e amizades. Ao longo do tempo, este grupo foi se aperfeiçoando na arte da capoeira, visitando outros grupos fora da cidade e do estado e inscrevendo o nome de Ubá em espaço de destaque no cenário nacional. Na década de 80, conheceu o carioca mestre Sérgio Sabatini, em Ubá, em um espaço liberado pelo prefeito Irineu Gomes Filho, na Beira-Rio, onde funciona a APAE, hoje. Em 98, se formou mestre, indo para o Rio de Janeiro e Bahia, aperfeiçoar sua capacitação para a administração do Grupo Garra Mineira de Capoeira, recebendo o cordão branco com lacre, mestre 1º grau, certificados e carteirinhas assinados pelos mestres Arthur Emílio de Oliveira e Fátima Silva Colombiano, a cigana, da Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é filiado à União das Federações de Capoeira do Brasil. Coordena o projeto Viva Mais, que busca reduzir as áreas de risco por meio da educação, cultura e esporte,
abrangendo crianças, jovens e adultos dos bairros Peluso, Terminas, Caxangá, Vila Casal, Ponte Preta e outros. O projeto hoje funciona na quadra da Escola Estadual Raul Soares, onde aguarda a liberação do terreno para a instalação da sede própria. Atualmente, prepara a expansão do Viva Mais, visando a incorporação de aprendizagem de música e instrumentos musicais, além de conceitos de ética. Convidamos agora o senhor Aureliano Rocha Manuel, mestre Nanim, para receber a homenagem que será entregue pelo coordenador-geral da Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, senhor José Felício de Oliveira. Nosso terceiro agraciado é o senhor Francisco da Silva, conhecido como Mestre Chiquinho. Nasceu em 1º de maio de 1957, em Ubá. Foi criado por sua mãe, Alice da Silva, e seu padrasto, José Fernandes Casal, filho do espanhol Manuel Fernandes Casal, família tradicional que impulsionou, na época, a criação do primeiro bairro do município de Ubá, bairro Vila Casal, por meio das vendas das terras. Mestre Chiquinho iniciou na capoeira em 17 de novembro de 1980 com o mestre Sérgio Sabatini. Em busca de conhecimento, entrou para a Associação Brasileira de Apoio ao Desenvolvimento da Arte Capoeira, Abadá Capoeira, em 5 de janeiro de 1995, introduzindo e divulgando a Abadá em Ubá e região. Mantém há 4 anos um projeto de capoeira totalmente gratuito na AMAVIC, Associação de Moradores e Amigos da Vila Casal, na presidência do Dr. Igor José Feital. Nestes 38 anos de trabalho, conseguiu formar vários alunos que hoje o ajudam lecionando e divulgando a cultura da capoeira em várias partes do Brasil e do mundo. Um grande legado de valorização da cultura negra e incentivo à prática esportiva e ao trabalho coletivo. Convidamos o senhor Francisco da Silva para receber sua homenagem pelas mãos do prefeito municipal, Edson Teixeira Filho. O próximo homenageado é o padre Sebastião Jorge Correia.
Ele é o terceiro dos 9 irmãos, filhos do casal José Jorge e Laura Correia Jorge. Natural de Rodeiro, cidade vizinha a Ubá, nasceu em 1939, estando hoje com 79 anos, completados no dia 15 de novembro. Fez o ensino fundamental em Rodeiro e foi para o Seminário Santo Antônio em Juiz de Fora, em 1959, onde cursou o 2º grau, atual ensino médio, concluído em 59. Cursou Filosofia e Teologia na cidade de Mariana. Tem licenciatura em Filosofia e Pedagogia, ambas pela Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras de São João del Rei. É especialista em Educação, com ênfase em Orientação Educacional e também pós-graduado em História Antiga e Medieval pela PUC de Belo Horizonte. E em Aconselhamento Pastoral e Orientação Espiritual pelo Instituto Santo Tomás de Aquino de BH. Perito em Teologia Espiritual pelo Pontifício Instituto de Espiritualidade Teresiana, em Roma, em 1979. Recebeu o diploma de Estudos Superiores de Arqueologia Cristã do Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã, em Roma. É doutor em Teologia pelo Seminário Teológico Peniel, Faculdade de Teologia do Recife. Licenciado em Educação Religiosa também pelo Seminário Teológico Peniel. Suas atividades profissionais: professor de latim, francês, educação moral e cívica, história e psicologia educacional em escolas de Ubá, Visconde do Rio Branco e Guarani. Professor titular de História Antiga e Medieval na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cataguases, de 75 a 80. Orientador educacional da Escola Estadual Manuel Borges, de Rio Pomba. Orientador educacional da Escola Estadual Professor Alberto Pacheco, de Guarani, da Escola Estadual Dr. José Januário Carneiro, de Ubá, e da Escola Estadual Pedro Furtado, de Itamaraty, de Minas. Professor de Teologia Espiritual do Seminário Maior Nossa Senhora do Rosário, de Caratinga, e do Instituto Arquidiocesano Santo Antônio, de Juiz de Fora. Professor de Filosofia na Faculdade de Direito de Leopoldina. Suas atividades sacerdotais e ministeriais: foi ordenado sacerdote em Astolfo Dutra em 1966. Foi vigário paroquial da Paróquia do Divino Espírito Santo, de Ubá, de 67 a 68. Nos 2 anos seguintes, foi vigário paroquial da Paróquia de São João Batista, de Visconde do Rio Branco. E de 1970 a 1984, foi administrador paroquial da Paróquia do Divino Espírito Santo, de Guarani. Novamente em Ubá, foi administrador paroquial da Paróquia do Divino Espírito Santo, de 1984 a 1993. Após o período em Ubá, foi para a Paróquia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, de Itamaraty, e São José Operário, de Leopoldina. Foi coordenador de pastoral da Diocese de Leopoldina e cônego do Cabido Diocesano. Em 1994, foi nomeado chanceler do Bispado, permanecendo no cargo até março de 2003. Foi assistente religioso diocesano de 80 a 96 e assistente estadual de 93 a 96. Diretor espiritual do Seminário Maior Diocesano de Leopoldina, de 1986 até 2010. Participou do curso de diretores espirituais da América Latina em Bogotá. Desde 2005, reside em Juiz de Fora. No período em Ubá, foi incansável realizador e apoiador de ações sociais e sindicais. Foi um dos membros fundadores da Pastoral Operária da cidade. Também incentivou as iniciativas do povo negro. Foi ele quem abriu as portas para celebrações com instrumentos e ritmos afros. As celebrações na Paróquia do Divino Espírito Santo receberam uma expressão de alegria e faziam os jovens se aproximarem do trabalho pastoral. Destaca-se em seu trabalho a valorização dos diversos segmentos pastorais, como comunidade eclesial de base, pastoral operária e pastoral da juventude. Impulsionou a realização do primeiro encontro regional de agentes de pastoral negros em 1997, evento que deu origem à Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade. Para entregar a homenagem ao padre Sebastião Jorge Correia, convido a ilustríssima representante a ilustríssima administradora do Fórum Desembargador Câncio Prazeres, senhora Marli Estevam de Lana.
Nosso quinto e último homenageado de hoje é o senhor Tarcísio Ribeiro, o mestre Tarcísio. Ele é mestre do grupo de capoeira Senzala de Ubá, mentor e coordenador do projeto Crescer do São Domingos. Nasceu em Ubá, no córrego da Barrinha. Aos 12 anos, conheceu a capoeira por intermédio do amigo Zuca, capoeirista que o levou para a roda do mestre Pedro, baiano que viveu em Ubá na década de 70. A partir daí, não deixou a capoeira, que foi fortalecida graças à motivação, empenho e direcionamento do mestre Sérgio Sabatini na década de 80. Nessa época, o incentivo e apoio dos pais, hoje falecidos, João Ribeiro e Conceição, foram fundamentais para que continuasse a persistir em se aprimorar na atividade. Em 1992, filiou-se ao Centro Cultural Senzala de Capoeira do Rio de Janeiro, trazendo a filosofia do grupo para o bar. Começou sua roda com 5 pessoas da família e foi aumentando com jovens do bairro. Marceneiro de profissão, trabalhou por 19 anos em diversas fábricas de móveis da cidade, ofício que era compartilhado simultaneamente com a capoeira, até que a roda ficou tão grande que foi obrigado a deixar a marcenaria para dedicar-se integralmente à capoeira. Desde 95, coordena o projeto Crescer, no São Domingos, que reúne crianças e jovens da comunidade do bairro sem condições de pagar mensalidade. Em 2000, decidiu se capacitar ainda mais e entrou na Faculdade de Educação Física da FAGOC, onde se formou em licenciatura e bacharelado. O diploma abriu as portas para diversas atividades, entre elas o trabalho em escolas. Desde 2005, é educador social do Patronato São José. Participou de vários eventos no Brasil e na Europa, tendo a oportunidade de conhecer Espanha, Itália, Eslovênia e outros países. Pai de 12 filhos e avô de 7 netos, busca levar aos familiares, amigos e alunos de Ubá a filosofia aprendida pela capoeira. Capoeira é uma arte, dança, esporte, cultura, luta e filosofia de vida. Filosofia esta que preza o respeito ao próximo, a valorização do trabalho em grupo, princípios básicos de disciplina e hierarquia, cuidados com a saúde, com a mente, além da valorização da cultura negra. É importante para o fortalecimento da autoestima e para a formação do caráter do jovem. Por fim, convidamos o senhor Tarcísio Ribeiro para receber sua homenagem pelas mãos do comandante do Colégio Tiradentes, capitão PM Ivan Arrigue de Oliveira. Assistiremos agora à apresentação da música Estudo Canção, de Luciana Requião, pelos alunos da oficina de violão da Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, orientados pelo professor Moacir Dias, em homenagem aos agraciados dessa noite.
Cantar. 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 Parabéns e obrigada pela participação. Chega para me cantar, ué. Vou fazer um show aqui hoje, que você vai ver. A escura é rapaziada. No contexto da celebração do Dia Municipal da Consciência Racial, a Superintendência Regional de Ensino de Ubá, em parceria com a Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, realizou o seu 4º concurso de redação, que tem a finalidade de estimular a escrita e aguçar o senso crítico dos alunos em relação ao tema Os Desafios da Juventude Negra nos Dias Atuais, dando a dimensão da importância ao debate sobre o combate ao preconceito e à discriminação racial em sala de aula e na sociedade. O concurso foi realizado no período de 1º de outubro a 1º de novembro deste ano, entre estudantes matriculados nas escolas estaduais de ensino fundamental de 6º ao 9º ano e ensino médio regular do município de Ubá. Neste momento, iniciaremos a premiação das redações vencedoras do concurso, com medalhas de honra e certificado de participação aos 2 primeiros colocados. Para premiar a redação vice-campeã no concurso, convidamos a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Ubá, vereadora Rosângela Alfenas, e o excelentíssimo comandante do Colégio Tiradentes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, capitão PM Ivan Arrigue de Oliveira, que vão entregar a premiação ao aluno Diogo Vinícius de Meira Ferreira Oliveira e à diretora pedagógica do colégio, senhora Poliana Costa Lage. A sua redação intitula-se Os Atuais Desafios da Juventude Negra, e ele foi orientado pela professora de língua portuguesa, senhora Valdirene Piva, e pela professora de redação, senhora Patrícia Bernardo de Andrade. Diogo cursa o 9º ano do ensino fundamental no Colégio Tiradentes. Fica bem, esquecer, hein?
E agora convidamos o prefeito municipal de Ubá, Edson Teixeira Filho, e o diretor da Superintendência Regional de Ensino de Ubá, professor Samuel Gazola Lima, para entregar a premiação de primeiro lugar ao aluno da Escola Estadual Raul Soares, Jefferson de Arruda Médici, autor da melhor redação de 2018, com o título Racismo Contemporâneo, e ao diretor da escola, senhor Salomão Júnior Cury, aqui representado pela analista educacional da Superintendência Regional de Ensino de Ubá, senhora Áurea Luísa Dutra. Jefferson é aluno do 9º ano do ensino fundamental e foi orientado pela professora de língua portuguesa, senhora Joyce Pereira Vieira. Parabéns aos premiados. Convidamos o aluno Jefferson de Arruda Médici para que venha ao púlpito e compartilhe conosco suas ideias, procedendo à leitura da sua redação. Racismo contemporâneo. Hoje em dia, o preconceito racial é um dos maiores problemas da humanidade, principalmente entre a juventude, em que ele é mais agressivo e brutal. Entretanto, muitas pessoas ainda não acreditam ou não admitem que o racismo exista e que ele pode ser uma arma que, quando utilizado, machuca e mata a vítima por dentro. Muitas vezes, o preconceito acontece pelas diferenças sociais. Diante disso, as estatísticas de cor e raça produzidas pelo IBGE mostram que no Brasil ainda está muito longe de se tornar uma democracia racial. Os estudos confirmam que os brancos têm os maiores salários e sofrem menos com desemprego. Além disso, de acordo com o professor Otair Fernando, doutor em Ciências Sociais, essa diferença social acontece como consequência da colonização portuguesa e pelo fato de o Brasil ter sido o último a abolir a escravidão. O preconceito é realmente uma arma, utilizada para oprimir e indicar que uma raça é inferior à outra. Portanto, para acabar com essa diferença social e o racismo no Brasil, mesmo que leve muito tempo, será necessário que a sociedade, juntamente com o governo, lute contra essa discriminação e conscientize a todos a respeitar as suas diferenças, para que, enfim, conseguimos atingir a harmonia e a igualdade social. Com a palavra, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Edson Teixeira Filho. Boa noite a todos, a todas. Parabéns à nossa palestrante, a Denise, pela bela apresentação. Um abraço a todos da mesa que compõem essa bela cerimônia. Eu gostaria de, rapidamente, também agradecer não só à Câmara Municipal, mas também a Solano Trindade, por essa lembrança anual que é feita aqui em Ubá. Isso é um prazer para a gente poder participar, e eu tenho absoluta convicção que os familiares, as pessoas que aqui vêm e acompanham, aqueles que são premiados com esse título, com esse diploma, com essa placa, com certeza ficam muito satisfeitos também de poder acompanhar. A Solano Trindade é uma parceira de algum tempo já da Prefeitura. A Prefeitura tem um trabalho muito forte junto a essa entidade, mas sem a participação efetiva de seus membros, nada disso poderia ser feito. Vocês viram aqui os alunos de violão, são diversas oficinas que são apresentadas dentro desta grande associação.
E também eu gostaria de deixar o meu abraço a todos os homenageados, né, de diversas áreas, das artes marciais, da capoeira, né, da área da religiosa, né, que é um prazer muito grande também poder homenagear ao padre Sebastião, a Luísa, né, de nossa amiga de longa data também, a Aureliano, o Chiquinho, o Tarcísio, a todos vocês, né, os parabéns. E aos 2 alunos e aos colégios que foram aqui também premiados, o nosso abraço, o nosso agradecimento por terem participado e conseguido vencer esse concurso. Então, a todos vocês que estão aqui até esse horário participando efetivamente dessa premiação, também o nosso muito obrigado. Então, uma boa noite a todos, né, e que sejamos sempre felizes nesse final de ano, tenhamos um 2019 de ventura, e aí, dentro daquele espírito que nós falamos, né, com todos irmanados, né, num único objetivo. Nada pode nos paralisar nessa tentativa de melhorar essa questão de lutar constantemente contra a discriminação racial. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Solicitamos a todos os presentes que, ao final dessa solenidade, assinem a ata deste importante evento. E voltamos a informar que as escolas de samba Império da Vila Casal, Unidos da Praça Céus e Unidos do São Domingos se apresentarão no encerramento dessa solenidade. Com a palavra, a excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Ubá, vereadora Rosângela Alfenas, para suas considerações. Muito além de uma comemoração, né, essa sessão especial abre espaço para que temas como racismo, discriminação, luta por igualdade, inclusão e respeito à religião e cultura afro-brasileiras sejam pautas de interesse público e social, sem que sejam vistos como discursos, né, de vitimização da população negra. Essa iniciativa da Câmara, em parceria com a Associação de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, é oportuna porque reconhece histórias, personalidades e movimentos sociais que lutam diuturnamente por uma sociedade mais justa e demarca um espaço de luta. É um momento para reflexões de como curar feridas do passado ainda abertas na sociedade, em busca da desejada igualdade racial. Parabéns aos homenageados desta noite, né? Maria Luísa Marcelino, mestre Nanim, mestre Chiquinho, padre Sebastião Jorge e o mestre Tarcísio. Sem dúvida, são personalidades de nossa comunidade que representam a força, a luta, a resistência da comunidade negra de Ubá. Parabéns à nossa palestrante, Denise, e a todos os participantes, né, com as músicas, e agradeço também os servidores da Câmara, a nossa cerimonialista. Agradeço a todos os presentes, né, e em nome da Câmara Municipal de Ubá, agradeço a presença de todos, finalizando esta solenidade, e os convido a assistir à apresentação do Núcleo de Estudos Afro da Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus Ubá. E boa noite. Boa noite a todos e todas. Nós teríamos uma apresentação com uma aluna da Universidade do Estado de Minas Gerais. Ela ensaiou um monólogo com frases da nossa ativista assassinada há 7 meses, Marielle Franco. Mas a aluna ela teve uma intoxicação alimentar e, infelizmente, não pode estar presente.
Eu vou ler trechos das frases, e são frases da nossa deputada, mulher negra, ativista, militante das causas populares, Marielle Franco, não representando como a aluna faria, mas acho que frases importantes para marcar não só a necessidade da luta para descobrirmos quem matou e quem mandou matar Marielle e Anderson, mas também para pensarmos na luta que era de Marielle e que é de todos nós, de todas nós, homens e mulheres negras na sociedade. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra aos pobres acabe? Essa cidade precisa ser, de fato, cuidada, e a gente sabe que não está sendo. Os nossos corpos, o nosso transitar, a nossa mobilidade está sempre ameaçada. Chega de esculachar a população negra. Chega de matar os nossos jovens. O mandato de uma mulher negra, favelada, periférica, precisa estar pautado junto aos movimentos sociais, junto à sociedade civil organizada, junto a quem está fazendo para nos fortalecer naquele lugar onde a gente, objetivamente, não se reconhece, não se encontra, não se vê. Mas a gente sabe que está ativa, está militando. Nós estamos resistindo o tempo inteiro. Para que essa discussão se amplie, é fundamental compreender que estamos em um lugar de tratamento diferente. É preciso reconhecer o racismo. As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com um punho cerrado, falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. É preciso garantir que as favelas sejam também cidades, já que elas estão por todo o município. O corpo negro é elemento central na reprodução das desigualdades. Está nos cárceres repletos, nas favelas, periferias designadas como moradias. Enfim, as mulheres negras, por exemplo, quando passam na rua, ainda ouvem homens que têm a ousadia de falar do quadril largo, das nádegas grandes, do corpo, como se a gente estivesse no período da escravidão. Nós estamos no processo democrático. Vão ter que aturar mulher negra, trans, lésbica, ocupando diversos espaços. Vocês precisam nos ouvir. E o que é ser mulher? O que cada uma de nós já deixou de fazer ou fez com algum nível de dificuldade por termos a identidade feminina, por sermos mulher, de fato. A pergunta não é retórica, ela é objetiva. É para refletirmos no dia a dia, no passo a passo de todas as mulheres, no conjunto da maioria da população. Como se costuma falar, que, infelizmente, é subrepresentada. E, para finalizar, cabe destacar que a política estatal de combate às drogas, à criminalidade violenta nesses territórios das favelas, das periferias, é caracterizada por estratégias de confronto armado contra o varejo do tráfico, em que as incursões policiais ou a permanência nesses locais reforçam o racismo e a discriminação contra a população negra. Obrigada, Kelly. Além das escolas de samba, teremos também, a partir de agora, à frente do prédio da Câmara, a apresentação da Roda de Capoeira da Associação Solano Trindade, sob a coordenação da professora Lilica. Boa noite a todos.